Aparelho autoligado. Muitas pessoas pesquisam sobre esse tipo de aparelho com a esperança de que seja um aparelho mais rápido do que o aparelho tradicional de borrachinhas. Mas será que isso é verdade? Será que o aparelho autoligado é mais rápido mesmo? E qual a diferença do aparelho autoligado e o aparelho tradicional? Nesse vídeo eu vou falar aqui de forma bem completa, tá? Tudo sobre esse assunto, então tenho certeza que vai ajudar bastante a esclarecer suas dúvidas. Agora, para você entender tudo certinho, é importante não pular o vídeo e ficar até o final, combinado? Mas antes de mais nada, para aqueles que estão buscando um tratamento mais rápido por achar que o aparelho autoligado em si vai ser mais rápido, eu quero lembrar que o seu tratamento não depende exclusivamente do aparelho. Depende muito de vários fatores, mas entre eles do profissional que está fazendo, que está conduzindo o tratamento. Porque o aparelho em si, ele é apenas uma ferramenta. A capacidade de resolver o seu caso rapidamente vai depender da capacidade do profissional de identificar aonde que estão os problemas e saber resolver esses problemas. Porque o aparelho sozinho não vai fazer o tratamento. Então isso é importante você ter em mente antes de qualquer coisa. Agora, quais são as diferenças entre o aparelho autoligado e o aparelho tradicional? Primeiro, o aparelho autoligado não vai utilizar aquelas borrachinhas, o que pode ser uma desvantagem para aqueles que gostam de trocar a cor das borrachinhas todo mês. Agora, para aquelas pessoas que não se importam, realmente o aparelho autoligado não tem as borrachas, então fica um aparelho um pouco mais discreto do que o aparelho tradicional, sem falar que as borrachas elas fazem mais volume nas peças e aumenta o acúmulo de placa bacteriana. Então, uma outra vantagem de não ter as borrachas é um menor acúmulo de placa bacteriana, uma menor tendência a ter cáries, né, ao redor dos brackets. Se você higienizar corretamente os seus dentes, você não vai ter problemas de cáries ao redor dos brackets, independente do tipo de aparelho. E se você não higienizar corretamente, você vai ter problemas, vai ter cáries ao redor dos brackets, mesmo que você use um aparelho autoligado. Aliás, se você tem dúvidas sobre a higienização correta, como higienizar o aparelho com as ferramentas corretas, da forma correta, eu tenho os meus guias de higiene bucal, estão disponíveis em formato de aula e de e-book, tá? Os links estão na descrição e no comentário fixado. Te convido a conhecer, para que você possa entender como fazer isso da forma correta e segura, para não ter problemas durante o seu tratamento. E outra diferença bem importante, que serve como argumento para dizer que o aparelho autoligado é mais rápido, é a ausência de atrito. Porque no aparelho tradicional, o que é que nós temos? Nós temos o bracket e uma borracha prendendo, né, o fio ao bracket. Já no aparelho autoligado, o fio fica preso ao bracket por um sistema de porta, né? Você coloca o fio e fecha a porta do aparelho autoligado e o fio fica preso lá. O que acontece? No aparelho tradicional, com a presença das borrachas, essas borrachas elas vão perdendo a força durante o mês. Então, todos os meses você tem que ativar, você vai fazer uma manutenção para ativar essas borrachas. E aí você ter essa pressão. O que não quer dizer que, por outro lado, só porque a borracha perdeu elasticidade, ela não está fazendo força no aparelho. No aparelho tradicional, a gente já calcula essas forças sabendo que a borracha vai perder elasticidade. Por exemplo, a gente sabe que se eu colocar uma corrente, um elástico em corrente para puxar um dente, esse elástico corrente vai perder 80% da força e nós precisamos de 20%. Então, a gente já calcula isso, eu pelo menos no caso, eu já coloco uma força para quando, após a perda da força que acontece natural, eu ter a força ideal para o dente se movimentar no aparelho tradicional. Então, para muitos casos, o fato da borracha não fazer mais força durante o mês não vai querer dizer que, consequentemente, você vai ter uma movimentação mais lenta. Agora, o aparelho autoligado, ele demanda menos consultas em alguns casos, tá? Por quê? Porque como a borracha não perde elasticidade, no caso do autoligado, o fio fica preso lá, às vezes, dependendo do caso, podemos marcar manutenções a cada 2 meses, porque você não vai ter essa perda de elasticidade. O fio vai estar preso ali e vai estar agindo durante mais tempo. Agora, se eu quero, numa situação em que eu quero puxar um dente usando, vamos dizer, uma corrente, uma borracha em corrente, a força que eu tenho que fazer no aparelho tradicional é muito maior do que a força que eu tenho que fazer no aparelho autoligado. Porque lembra que eu tenho que levar em conta do atrito da borracha, a perda da elasticidade que a borracha vai ter. Então eu tenho que fazer uma força muito maior para que essa força residual seja suficiente. No aparelho autoligado a gente trabalha com forças muito mais leves, porque você não tem o atrito da borracha, o fio está deslizando, o dente está deslizando pelo fio. Então as forças elas precisam ser muito mais leves para você ter o mesmo efeito. Então você vai ter forças mais leves no tratamento com o aparelho autoligado. Então, o tratamento com o aparelho autoligado é uma filosofia diferente
do aparelho tradicional. Tem essa questão do número de manutenções, da força que a gente usa, uma força muito menor. Dependendo do caso, nós podemos fazer movimentações simultâneas com diferentes fases combinadas, porque nós não temos essa perda de elasticidade da borracha durante o mês. Então, na maioria dos casos dos tratamentos, eu vejo que com ambos os aparelhos é possível fazer um tratamento rápido, independente se o aparelho é autoligado ou o aparelho é convencional, mas existem casos específicos que realmente o aparelho autoligado ele vai dar um resultado melhor, como por exemplo, casos de apinhamentos, né? Pessoas que têm ali os dentes tortos e que não é preciso extrair dentes para fazer o tratamento, a gente precisa desapinhar esses dentes, vamos dizer assim, e alinhar esses dentes principalmente. Nesses casos de apinhamentos, o aparelho autoligado, por o fio ficar preso lá dentro e não perder a elasticidade, como é o caso da borracha, a gente pode ter um desapinhamento de forma muito mais rápida. Realmente, a gente consegue observar os dentes se alinhando de forma mais rápida, vamos dizer assim. Principalmente aqueles casos em que os dentes estão tortos e a arcada é muito fechada, os dentes são muito para dentro, de uma forma mais leiga assim falando. O aparelho autoligado ele tem esse efeito, por o fio ele tá solto, né? Os dentes estarem sem atrito nenhum, eles conseguem, né, dissolver o apinhamento e os dentes conseguem abrir muito mais, né? Ou seja, a gente tem um efeito expansivo, a gente consegue ter um efeito expansivo melhor no caso dos aparelhos autoligados. Então, para concluir, isso não quer dizer que o aparelho autoligado vai ser mais rápido em todos os casos. Não, a gente pode conseguir resultados muito rápidos com o aparelho tradicional, sem sombra de dúvida. Agora, tudo é questão de saber qual ferramenta é mais indicada para determinado tipo de caso. E existem casos que realmente, com o uso do aparelho autoligado, você consegue resultados mais rápidos. Mas tudo é questão de avaliar. Agora, eu vou deixar um vídeo aqui para você que vai colocar aparelho, tá? Algumas coisas que você precisa saber antes de iniciar o aparelho são muito importantes. Antes de iniciar o tratamento ortodôntico. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.